Fala, meu pequeno camaleão! Bem-vindos a mais um episódio do Pequeno Camaleão Podcast. E na semana passada conversamos com dois psicólogos aqui, com o Theo e com o Guilherme, falamos sobre relacionamento e sexualidade. E aí depois a gente conversando aqui, Osmar, a gente sentiu falta de uma opinião feminina na parada. Então hoje a gente está com a psicóloga aqui, Vitória Silva, mas também não é só para falar de relacionamento ou de sexualidade, e sim para falar de abusos no relacionamento e fora dos relacionamentos conjugais, vamos dizer assim, relacionamentos familiares e todos os outros tipos de relacionamentos que temos na nossa vida. Obrigado pela presença, bem-vinda. Eu que agradeço o Olá, convite. Vitória. Tudo bem? A gente estava conversando antes de começar aqui, você me falou que desde quando você começou a estudar e decidiu seguir a carreira de psicóloga, que você queria tratar desses assuntos, que eram abusos, mas que você não foi atrás desses pacientes. É como se fosse um imã, você falou, e os pacientes vieram atrás de você. Eu quero que já começar que você conte para mim como foi o seu primeiro paciente, qual foi a história, e se a história já lhe tocou desde a primeira, e como que você se envolveu cada vez mais com esse tipo de assunto, com esse tipo de questão, né? Eu me preocupava porque eu via que era algo muito comum. Aí daí entrou uma dúvida se era comum porque a maioria do público que procura terapia é feminino, ou se realmente o psicólogo atrai a demanda que ele normalmente se especializa. Essa era a minha dúvida, e é até hoje. Só que nesse caso do primeiro paciente, não foi isso que me direcionou à temática. É porque realmente foram chegando, mas eu já gostava do assunto, eu vi que eu precisava me especializar cada vez mais, porque eu precisava entender essa repetição de padrão, precisava entender a questão cultural, se não era uma coisa da nossa região. Só que eu vi que também não é, porque eu atendo pacientes de todo o Brasil. Aí eu vi que continuava chegando. Aí, quando fala de abuso, eu vi que eu precisava entender de todos os tipos. Seja abuso sexual, psicológico, a gente vai falar das violências psicológicas também, só que eu me especializei em todos os públicos. Entendeu? No sentido de entender como é que a criança reage, para entender o paciente já adulto, como é que ele registrou aquele trauma, registrou aquela cena na mente dele, e os tipos e as intensidades desses abusos. Entendi. Como é que sucediam esses traumas. Por exemplo, eu descobri nos estudos, eu não fazia ideia, embora a gente sinta, enquanto mulher na sociedade, passando numa rua, num âmbito social assim, a questão de se sentir assediada. Só que eu descobri, numa leitura, por exemplo, de que um olhar também pode ser um abuso, pode gerar um trauma na cabeça daquela criança, porque foi tão invasivo quanto uma relação sexual, por exemplo. Entendi. E é registrado justamente por esse alto teor de excitação. E o cérebro ele não capta tão bem isso, e, consequentemente, se ocasiona um trauma, e o que eu escuto muito é: ah, mas eu nunca sofri abuso, mas toda vez que um homem olha pra mim, eu me sinto como se eu tivesse sido abusada e me gera gatilho. Então, foi essa uma das coisas que eu entendi, que eu precisava ir muito mais a fundo. Entendi. Então, mas levando em consideração o que você falou para eu entender, esses abusos, no caso do olhar, você está falando das crianças, um abuso infantil. Mas também é considerado, não que seja considerado um abuso, mas sim uma mulher adulta que não passou por isso na infância, também pode entender um olhar como um abuso e isso traumatizá-la também? Existem esses casos? Quanto a traumatizá-la, vai depender muito da perspectiva, da forma que ela enxerga as coisas. Não somente dessa intensidade, lógico que colabora bastante, mas a intensidade desse olhar gera constrangimento. Sim. Aí não necessariamente um trauma, mas uma sensação de violação, uma sensação de invasão. Então, nesse caso, vai ficar um desconforto. Sim. Que vai desde esse olhar, uma pessoa desconhecida ou conhecida, até uma relação. Quando ela for ter, normalmente ali na vida dela, seja como uma mulher, ela vai gerar, por exemplo, uma aversão ao toque. E essa aversão ao toque surgiu por conta de um olhar que ela se sentiu violada, mas ela não entende o porquê. Aí só descobre na terapia, não vai descobrir, um dia alguém olhou pra mim. Pode até ser que aconteça, mas Consiga não é ligar algo que, sozinha, que né? a pessoa desperte o Entendi. entendimento já de cara. Entendi. E nesses abusos, nesses casos, né, de abusos que você costuma receber no seu consultório, tem muito abuso de mulheres casadas que sofrem pelos próprios companheiros? Sim, dormindo, ser acordada, já tendo a relação Sim. forçada, a pessoa dizer que não quer, ou nem conseguir dizer que não quer, porque entende que o homem ele precisa ser satisfeito de alguma forma, porque culturalmente isso é determinado. Mas acontece bastante, e não escuto só no consultório, eu escuto
no dia a dia mesmo, Sim. relatos, e nos estudos também, é uma repetição, como eu falei. E isso de ser acordada sem ter recebido um estímulo, ter sido dado continuidade, sem eu querer dessa pessoa, sem a vontade, aí sim é o que caracteriza o abuso, mas é minha mulher, é Sim. meu marido, pode. E o que eu normalmente, tanto nos atendimentos quanto nas conversas com outros psicólogos, o que eu faço para desmistificar isso é explicar que não é uma propriedade. Ele não lhe deve nenhum tipo de feito, de comportamento, é tudo um acordo, precisa ser assertivo. Sim. Então, se você me acorda me invadindo, eu digo que não, e você continua, você cometeu estupro. Você é um criminoso tanto quanto uma pessoa que, porventura desconhecida, fez a mesma coisa comigo, entendeu? Entendi. Eu acho... É um assunto bem complexo, né? Lida com cabeça de pessoas e tal. Mas... E traumas? Que tipo de trauma essa mulher carrega depois desse tipo de abuso? O trauma da submissão, de entender pelo jeito que você falou, do jeito que você falou que é uma obrigação dela, então por isso que não existe nem denúncia, nem conversa com o companheiro de que não pode ser assim, porque na cabeça dela, e aí talvez pela sociedade, pelo que você falou aí, ela se sente como uma obrigação e ela se vê como propriedade desse indivíduo? Pode gerar desde a submissão, pelo medo, pela forma que é determinada, um poder ali na relação. Sim. Porque eu também enxergo as relações como um produto de hierarquias, um poder nas relações, seja mãe, filho, pais e filhos no caso, seja professor, aluno, seja marido, mulher, sempre tem uma hierarquia Sim. ali silenciosa. Mas, independentemente de ser silenciosa, continua sendo tão violenta quanto. Então, pode gerar desde essa submissão a uma aversão. Mas deixa eu só entender. Então, sobre sua ótica, o comportamento da mãe para o filho não pode ter hierarquia? Tem que ser de igual para igual? Não, não é que não possa. É quando essa hierarquia, ela não pode ser questionada. Como o filho também sendo um indivíduo. Que daí aí entraria numa outra especialidade minha, que é de lidar com pais cobradores, ou filhos desses pais cobradores, ou narcisistas. Sim. Que você é minha propriedade. Você é meu. Eu sou seu dono. Você é o meu objeto. Você é meu escravo. Não está criando para o mundo, né? Está criando para ele. Exatamente. E existe esse discurso. Eu estou criando você para o mundo, porque o mundo é muito pior que eu. Só que é só na cabeça dessa mãe ou desse pai. Que é dessa forma, que precisa ser violento dessa maneira. Entendeu? Então, nessa questão que eu falo que sempre existe uma hierarquia, é que sempre vai ter um que é um pouco mais submisso ou um que se impõe mais, e isso pode também se reverter positivamente. Sim. Um que cuida, um que é provedor, um que é protetor, dessa forma. Só que a gente enquanto mulher é ensinada que o homem... Sempre vai assumir esse papel. Exatamente. Aí e a mulher vai ser sempre submissa. Exatamente. Entendi. E como eu ia falando dessa questão de pode gerar desde a submissão à aversão, ou ela vai sempre deixar que se repita esses abusos, ou ela não vai deixar que encoste nela. Entendi. Não suporta mais porque gera realmente repúdio, nojo. Sim, Entendeu? entendi. Aí, outra coisa também que é importante dizer, a partir dessa aversão vai surgir uma culpa, mas eu deveria ceder, eu deveria ter uma relação, porque ele é meu esposo, eu casei com ele para isso. Ele vai arrumar outra, aí vem as crenças, vem as falácias instaladas sutilmente que geram esse medo, sempre responsabilizando a vítima, entendeu? Em todos os casos. Na maioria esmagadora deles. Entendi. Não em todos, porque tem umas mulheres que são mais atrevidas, mas só que, mesmo com esse atrevimento, elas demoram um pouco a assimilar, porque tem sempre será que eu não estou enxergando demais? Será que eu não estou criando coisas? Será que eu não poderia ser mais compreensiva? Sim. Porque essa sensação de que a mulher precisa ser a sábia já é instaurada desde muito tempo. Sim. E essa sabedoria é muitas vezes se anular. E eu não concordo com isso. Entendi. Muito pelo contrário, eu incentivo as pacientes a se posicionarem mesmo. Da forma mais assertiva, que eu não vou ensinar a se separar ou terminar o casamento já de cara. Primeiro vamos ver uma estratégia, se tem, como você conversar com esse marido, que às vezes ele também não sabe, ele entende que ele precisa fazer daquela forma, que é para demonstrar a masculinidade. Mas não havendo esse acordo, essa assertividade, essa compreensão do outro lado, é começar a cuidar da sua autonomia para sair disso. Entendi. E se planejar.
as coisas que você vem falando me geram uma curiosidade que é o seguinte. Por percentual, eu acho difícil você conseguir me falar, mas existe um número grande de homens que também procuram consultório. E lá no começo você falou que a ajuda psicológica, as mulheres procuram mais que os homens. Mas nesse caso, nesses abusos, você já teve paciente lá, homem, dizer, pô, minha mulher tá me acordando de madrugada, já sentado em mim, e isso tá sendo horrível. Nesse caso de abuso, não. Mas acontece na infância. Um tio meu, eu lembro que ele me estimulou. Eu lembro que o primeiro contato com algo mais sexualizado que eu tive foi lá entre primos, só que sempre tinha um mais velho, que é justamente onde se caracteriza o abuso. E não é. Realmente, nasce com a pessoa, vai a partir do desenvolvimento, só que também não tem nenhum indicativo, pelo menos até onde eu pesquisei e encontrei, que tem uma parte específica do cérebro que desenvolve isso. Não, é como você vai, é justamente como eu falei, como você vai reagindo, como você vai tateando, como você vai sendo orientado ou não orientado, que o não dito também conta. E disso não... Nossa, perdi a linha do raciocínio. Fique tranquila. Tá gravando, é só cortar. Tá, eu tava falando de... Tá falando que o Osmar era bonito, que você tava gostando daqui, foi isso que eu falei. Nisso num é de endossar a vítima e no outro é de... Sim, de que era... Entendi. Você falou que a maioria sei lá, trocando as palavras, mas que geralmente, pelo menos a galera mais antiga, o autoconhecimento, as primeiras experiências eram com os primos, né? Com essa galera. E hoje isso é ensinado na escola, né? Educação sexual, já existe uma grande discussão para que seja ensinado na escola. Eu quero saber qual é a sua opinião. O que é que você acha disso? É a escola que tem que tomar conta disso? É a família que tem que tomar conta disso? É metade a escola, é metade a família? Quem é o responsável por isso? Nos estudos que eu fiz, era muito diversificado e sempre tinha muita inclinação para ser para a família. Mas a gente precisa se lembrar que a gente vem de uma cultura cristã, onde vai ensinar os princípios cristãos e aquilo precisa se estabelecer ali de uma forma muito... tão firme ao ponto de não ser questionada. Porque isso desde 2000 anos atrás era assim. Então precisa permanecer assim. Sim. Essa dificuldade é o novo. Só que nisso de prevalecer de que é a família, aí eu até retorno com uma pergunta. Eu te pergunto, o que é que tua família te ensinou nesse caso? Quão segura ela te deixou? Entende? Ela pode até ter ensinado, mas você precisou tatear ali no começo. Não que a pessoa não vai descobrindo com os próprios meios, só que quando eu falo de tatear e que a família não tem esse suporte, é porque é ensinado que é pecado. Sim. Porque sempre há uma sexualização, uma malícia instalada ali, você fica... Não posso falar sobre, não posso pensar sobre ainda, não posso fazer ainda, porque aí vem desde precisa casar virgem, e eu não estou falando como quem discorda, não, como quem questiona as coisas que muitas vezes é o que silencia. Então, desde o casar virgem a, por exemplo, ser o único parceiro para toda a vida. Ou, se você tiver mais parceiros, você já é criminalizada, julgada, vamos colocar julgada. Aí, a partir disso, se eu acho que a família também. Só que a gente entende que as nossas famílias, no caso, se tratando das famílias brasileiras, elas não têm esse suporte. Sim. Cada um, a gente sabe que a gente é o país do futebol e da putaria. Não sei nem se pode falar. Fica à vontade. Mas é o da bunda balançando, é o da mulher que é um objeto. A gente é visto como o país do carnaval e futebol. Nesse caso, a gente não tem muito essa... Aí vem o cristianismo para meio que botar uma rédea nisso aí, para implementar um limite. Só que também nas igrejas acontecem essas questões. Então, todo lugar que eu puxar vai, de alguma forma... levar a constatar que eu preciso abrir um pouco mais de espaço. Aí volta para as escolas. Aí quando a gente coloca as escolas, aí vem os extremistas dizendo, mas a ideologia, a sexualização. Não, é ensinar, dizer, aqui é a parte íntima. Por exemplo, uma aula para uma sala infantil de crianças. Aqui é a parte íntima. Não deixar pessoas desconhecidas tocarem. Se você se sentir constrangida, chama um adulto que você confia. Isso é educação sexual. Sim. Ou dizer assim, se te levou para um lugar e te contou um segredo, ou fez alguma coisa e pediu o segredo,
estranhe. Por que um adulto quer segredo com a criança? São essas pequenas coisas que muitas vezes a falta de informação prefere dizer não ensine nada Sim. do que dizer assim, tá, deixa eu ver o que é que tu poderia ensinar para agregar proteção ao meu filho. Sim. Só que não, eu protejo meu filho. Só que você não protege seu filho. Você não está lá na escola, você não está no banheiro da escola, quando às vezes é dois aluninhos, ou às vezes é um professor que passa e tem aquele olhar, que é justamente o olhar invasivo, ou um professor que só dá um 10 e receber um beijo na bochecha. Só que Sim. só Deus sabe o que ele vai fazer depois. Ou hoje em dia tem muita questão da rede social. Aí tirar foto dessas crianças. Não tem um limite ali. E essas crianças, o público que é vítima, que é uma potencial vítima, no caso, sendo orientado, não vai ficar vulnerável. Sim. Agora, se só tem a família para explicar, como é que eu vou saber? Como é que eu vou suspeitar? Muitas vezes a gente acha que é maldade do nosso coração, malícia da nossa cabeça, achar que o professor vai fazer isso com o aluno. Ao mesmo tempo que teme que isso acontece. Sim. Entendeu? Entendi. Faz sentido. Faz sentido. E para... Eu ouvi um comentário bem sórdido uma vez, e aí eu vou levantar esse questionamento aqui, eu quero que você explane sobre isso, deixando muito claro que não é minha opinião, é um comentário que eu escutei. Me disseram assim, e eu vou explanar o comentário e deixar o meu comentário sobre isso. Falaram que muitas pessoas que foram abusadas na infância desenvolviam, de alguma forma, a homossexualidade. Na minha cabeça não fez muito sentido, porque existe a discussão, vem com uma pessoa ou não vem com a pessoa? Como assim desenvolveu? Uhum. Mas você já ouviu esse tipo de questionamento? As pessoas... de onde vem esse questionamento? E o que é que você acha desse tipo de afirmação? Eu acho que é endossar o abuso. Porque, foi abusado, no seu caso, vamos supor, você, enquanto criança, enquanto menino, foi abusado por um adulto homem. Aí você desenvolveu homossexualidade na vida adulta. Sim. Bem entre aspas. Aí diz, ele só desenvolveu porque ele foi abusado por um homem. Subentende-se de imediato que se não tivesse acontecido, então não teria. Não, subentende-se mais ainda. É a responsabilização da vítima mais uma vez, que é o que sempre acontece, que é ele gostou. Entendeu? Entendi. Ele gostou, então ele vai repetir. Entendi. Isso porque é o que foi estimulado, ele não direcionou para outro lado, direcionou para o outro sexo. Entendi. Não há autores cristãos, não tem não tem nenhum indicativo que seja uma área do cérebro que se forma ali, que justifique, que comprove como se desenvolve determinadas questões da sexualidade, seja ela de orientação sexual, identidade de gênero, a própria prática sexual também, a forma que ele transmite o afeto dele, os fetiches, a simbolização do desejo dele. Não tem nenhuma área que prove isso daí. Entendi. Só que essa junção, como eu falei, das orientações, dos estímulos e tudo mais, é uma parte do sistema nervoso e uma outra parte do cultural. Sim. Entende? A forma com que esse indivíduo vai sendo moldado, vai sendo modelado. Então, se você cresce voltado de pessoas héteros, vamos colocar com o pensamento de que é errado um homem com outro homem, uma mulher com uma outra mulher. Você não recebeu estímulo nenhum, mas quando você crescer, ou quando você tiver um primeiro impulso ali, uma primeira experiência, então vamos supor que seja com outro homem. Quem te ensinou isso? Sim. Não tem quem ensinou. Não houve estímulo, não houve alguém que deturpou, que te desviou. Não, Entendi. Ele aprendeu isso. Não aprende. Mas então você acha que é uma luta muito grande, não estou dizendo sua, mas dessa tese, dessas defesas, que um obstáculo muito forte seria as igrejas ou o cristianismo? Não, é um obstáculo muito forte porque a gente é um país cristão, em sua maioria. Sim. Só que não falo isso como quem somente responsabiliza a igreja. Falo isso como quem consegue enxergar que dá para questionar. Sim, entende? sim. Vamos questionar se é realmente assim ou é porque foi transmitido assim através dos tempos que precisa se reproduzir, precisa se manter. Não dá para indagar de uma forma de dizer assim, será que é isso mesmo? Será que fulaninho tem, como surgiu, era o homossexualismo?
era uma doença. E é comprovado que não é uma doença, é uma manifestação da sexualidade dele. Só que nesse caso é visto como pecado. E a partir daí eu vou me culpar pela minha sexualidade, pela minha orientação. Então, exatamente nesse ponto eu tô falando. Então, nesse ponto, o cristianismo é uma pedra no caminho. Depende como o indivíduo enxerga. No meu caso, eu não vou afirmar assim. Mas, vamos supor que eu tô com um paciente, ele saiu da igreja, foi por muitos anos, por exemplo, filho de pastor, que acontece bastante. E esse filho desse pastor decidiu sair da igreja, ficou desviado, aí ele assume essa orientação dele. Assumiu, mas fica aquela culpa, aquilo que foi instalado, desde uma exortaçãozinha, que é realmente algo convidativo, não é invasivo, você é um contaminado, você é um pecador, você é errado, você é um desviado. Desde essa ponte toda, é como esse indivíduo vai determinar o sofrimento dele. Entendi. Não que ele escolha essa determinação, mas é o que vai prender a esse sofrimento. Então, a igreja pode ser uma pedra justamente por não saber acolher. Não digo aprovar, validar, mas acolher. Não precisa tratar como se isso fosse uma escolha dele. Só que também não é por não ser questionado, eu não vou saber que não é uma escolha. Ele escolheu sim. Sim. Eu penso eu não sou especialista no assunto nada, mas sim, eu acho que é uma escolha. Mas é um pensamento meu. Mas quando eu falei isso, porque eu acho que inevitavelmente, daqui a algum tempo, e talvez pouco tempo, isso vai desencadear um conflito muito grande com a religião. Já vem desencadeando há um tempo. Porque, como você falou, e você está certo no que você falou, sobre a questão de acolher e tal, e que algumas igrejas não acolhem da forma que os psicólogos ou as pessoas especialistas acham que ela deveria acolher. E eu vejo o lado da igreja, que a igreja, não todas, mas aqui está baseada na Bíblia. E não é que a igreja diz que é pecado, a Bíblia diz. E aí, a Xuxa já veio falar de mudar a Bíblia, e você acha que é isso que vai resolver? Tipo, se é uma lei para o cristão, então eu tiro a lei. A lei não existe mais e agora o que o cristão pensa não importa mais. Não é sobre tirar a lei, é justamente isso que eu te falei agora no finalzinho, de que não é sobre você aprovar. Não é sobre você mudar a tua crença ou essa religião, que é exatamente isso que é mais fechado, mais enquadrado. Mas sobre entender que acontecem mudanças, sejam elas de ordem sexual, seja ela na natureza, vai acontecer. E você não pode tratar isso como nunca será debatido, nunca será bem-vindo, nunca será... Não é como se eu estivesse dizendo que precisa haver exceções. Vamos achar uma brechinha na lei. Não é isso, que no caso a lei da Bíblia. Não vamos achar uma brechinha. Mas vamos ensinar essas pessoas a se relacionarem bem. Sim. Não ter essa intolerância, não ter essa violência, não ter esse embate de culpabilização. Sim. Deixa o indivíduo se resolver com Deus ou com a sociedade de uma forma que ele não precise se sentir um criminoso. Eu penso da seguinte forma, não sei se você vai concordar comigo. A Bíblia realmente diz algumas coisas que quem a segue não deve fazer. Deus é muito específico lá dentro, o que pode e o que não pode fazer. E eu acho que se você segue a Bíblia, quando ele diz para você não fazer alguma coisa, você não deve fazer, já que você tem aquela fé e segue aquela Bíblia. Porém, naquele livro de fé, não tem dizendo, não faça e critique quem faz. Não faça e julgue quem faz. Não faça, mas descriminalize quem faz. Não fala nada disso. Eu acho que o ponto é, a partir do momento que você quer impor a sua fé para uma outra pessoa... E aí é indo e voltando, é tipo um bumerangue e eu vou explicar. Quando vamos falar do homossexual como a gente está falando, ele chega na igreja, ele não é bem acolhido, porque aí a pessoa da igreja está impondo o que ela acredita para aquele ser humano. E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, vinde como estáis. Mas ela, por achar que é pecado e que está tudo errado, ela não acolhe essa pessoa, como você falou. Né? E aí eu falo bumerangue, é a volta. Essa pessoa aqui que não foi acolhida nessa igreja diz que são todos os cristãos que são assim, enquanto não é, porque a Bíblia não manda fazer isso. É isso que eu acho que vai gerar um conflito grande. As pessoas misturam, e eu explico para que fique muito claro, é assim, se algum cristão que você conhece lá do seu bairro, do bairro onde você mora, você chega na sexta-noite voltando de uma baladinha, vamos lá, esse cristão tá bêbado na rua. Não sei se você vai fazer isso, mas 90% das pessoas vão apontar e vai dizer, não é crente? Como se a culpa fosse de Deus. O que é que Deus tem a ver com isso? Deus não tem nada a ver com isso.
É a mesma coisa dessa galera da igreja que não recebem bem o seu irmão, independente da opção sexual dele, e diz que é porque Deus disse pra ele fazer isso. Deus não disse pra ele fazer isso. Só que agora esse cara que não foi bem recebido, ou essa mulher que não foi bem recebida, vai dizer que todos os cristãos são assim, quando não é. E isso vai gerar um conflito, na minha humilde opinião. É o que, aí a gente começa a veredar por outros ambientes, como ideologia de gênero, são coisas também da sua área. Quando não existe essa discussão, porque colocaram essa barreira inexistente, é isso que eu estou querendo dizer. Quando ela parece inexistente porque não é visível, não é palpável. Não é esse ponto. Eu acho que não é que não exista a resistência da igreja para esse cara. Essa resistência existe. A barreira inexistente é a barreira que esse cara da igreja está colocando, como se fosse aquilo uma coisa bíblica, e não é. Nem ele segue o Deus que ele acredita. Eu preciso abominar. Como Exato. Deus abomina. Mas Deus fala para você não fazer. Se você acredita nele, então não faz você. Mas a pessoa que não acredita tem o direito de fazer o que ela quiser e você não tem direito nenhum de criticá-la. Até porque pecado, pelo menos o meu entendimento, e como eu vejo, também tendo estudado teologia, é que pecado só é aquilo que te condena, essa autocondenação. Se eu sinto que me condena, não porque me foi ensinado, mas porque eu olho e isso me constrange. Por exemplo, nos é ensinado não matarás, não roubarás, então a gente tem os 10 mandamentos, aquilo ali são leis, aquilo ali é claro. As outras coisas é como aquilo vai chegar no teu coração. Sim. Entendeu? Sim. Então, nisso do pecado, tanto que tem até um discurso de Deus ama o pecador e não o pecado. E abomina o pecado. Mas nessa narrativa, volto mais uma vez àquela questão de endossar o meu mau comportamento, de não te amar. Entendeu? Talvez não tenha ficado tão claro, mas vou trazer um exemplo. Essa barreira inexistente entre cristãos e homossexuais, ou qualquer pessoa que estejam fora da lei, recentemente eu estava num ambiente e tinha um grupo religioso, foram visitar essa casa, e um dos colegas de uma colega minha também se escondeu. Não quero que eles me vejam. Não quero que eles me vejam. Todo mundo deixa de besteira. Não é besteira. Deixa de besteira, não é só o povo da igreja. E não é besteira. A cara de nojo que aquela mulher fazia, a cara de repúdio, enojada mesmo. De como se aquela pessoa não fosse uma criatura, não tivesse sentimentos, ela não pudesse receber um abraço. Como é que esses cristãos vão atrair essas pessoas? Concordo. Se é uma opção. Eu quero mudar de blusa hoje, não quero ir com essa blusa, não. Aí a gente corrige o termozinho, não é opção sexual, é orientação sexual. É a quem meu corpo se orienta. Se eu te disser hoje, a tua opção hoje é ficar com mulher. Se eu disser fica com homem, você vai conseguir mudar essa opção? Provavelmente não, né? Não, porque não é opção. Você não é uma escolha. Hoje eu acordei e vou ficar com um homem. Não sei se você queira se desafiar e conhecer todas as coisas. Mas a tua orientação vai te direcionar à mulher, ao feminino. É orientação. Então não tem como dizer que isso é escolha. A partir daí já deveria quebrar o julgamento. Outra coisa que eu acho que vai levar isso para um conflito. Igreja e esse tipo de coisa. São as coisas que não são bem explicadas, e eu vou lhe pedir licença para te explicar uma coisa que não te explicaram direito. O cristão chama de opção porque na Bíblia diz que sim, que isso existe. Mas você tem a opção de não fazer por amor a Jesus. Sim, não, isso aí estava claro, não precisava nem me explicar. Fica claro visivelmente. Só que eu falo dessa opção, daquilo que eu vou afirmar só porque eu acho que é uma opção. Sim. Eu não vou afirmar porque você está fazendo diferente do que Deus manda. Eu não estou falando desse só do âmbito religioso, eu estou falando no âmbito cristão também. Eu estou falando do ignorante. E em todos os aspectos, desde ignorância, falta de conhecimento, a ignorância porque ele é bruto e eu não vou admitir, porque ele escolheu fazer isso. Ele não escolheu. Agora, que tem casos de ex-homossexual, embora eu não acredite que haja, porque a orientação dele vai continuar naquele ali. Agora, ele pode parar de ter a prática. Porque ele escolheu se encaixar naquela lei, seguir aquelas... Mas é esse ponto que eu não entendo. Aí, é um ponto interessante. Vamos lá. O cara, ele é homossexual e ele decide não mais praticar. Aí ele diz que ele é a opção dele, não foi? Que ele é um ex-homossexual. Mas você não acredita porque para você o cristão é a mesma coisa.
O cristão, ele acha que não deve fazer, por mais vontade que tenha. E se fez, foi uma escolha ao mesmo ponto. Não entendi. Quando o homossexual lá, existem casos de homossexuais, eu já vi alguns que homossexuais que deixaram de ser homossexuais, deixaram de praticar o homossexualismo. E aí ele disse que ele não é mais. Aí você está dizendo, não, ele não mudou, porque aquilo como foi que você falou? Orientação sexual. Então, ao contrário, também não. Pro cara lá da igreja. Porque o grande ponto é o seguinte. Como... Eu vou falar da Bíblia, não vou falar da galera que diz que segue a galera da igreja, porque, assim, se for tomar o que tem escrito na Bíblia para que essa galera seja salva, a maioria dessas pessoas aqui, nenhuma serão salvas, porque ela não faz o que a Bíblia está falando. Ela faz do jeito dela. Ela aponta o dedo, ela faz tudo que a Bíblia diz para ela não fazer. Eu só não faço o que vão me apedrejar. Exato. Mas o que eu uso escapadinhas, Aqui, brechinhas, eu exato. Assim é fácil, né? Assim é fácil dizer que segue alguma coisa. Mas, querendo ou não, a Bíblia... E aí, legal, você estudou teologia, né? É um assunto que eu gosto muito também. A Bíblia não negocia com o ser humano. Não. Ela não negocia. Não negocia. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que proibir a Bíblia? Para que nunca mais alguém diga para um homossexual que ele tinha uma escolha e que Jesus quer libertar ele da homossexualidade? Ou eu vou ter que mudar a Bíblia e dizer Jesus não falou isso? Não, mais uma vez, retorno. Não é sobre mudar a lei. É sobre se eu, vamos supor, enquanto lésbica, olho pra mim e digo, eu gosto da forma com que essa religião me acolhe, ou eu gosto do que esse Deus diz, ou isso verdadeiramente me exorta, me confronta. Aí eu vou escolher renunciar à minha orientação, mas não vai deixar de ser orientação. Eu vou entender que aí vem a questão do espinho na carne, que muita gente utiliza de espinho na carne para dizer que o espinho na carne de fulano não era bem esse o contexto. Só que aí esse vai ser a minha maior dificuldade. Porque se eu ver uma mulher bonita, eu enquanto lésbica, eu vou olhar para ela e porra, não tem como, entendeu? Só que eu posso não me direcionar a ela e ficar com ela, querer ter alguma coisa com ela. Essa é a renúncia. Esse é o negue-se a si mesmo. Que Jesus fala. Exatamente. Agora, é uma linha muito tênue entre isso que eu tô falando, que a gente está debatendo aqui, entre o que você está dizendo que para acolher precisa mudar. Não, a lei ela vai permanecer a mesma e, segundo até Jesus voltar, vai ser desse jeito. E eu até acho que deve ser dessa forma. E logo eu que não digo muito deve. Eu acho que seria interessante, poderia, termos mais convidativos. Mas isso de dever ser, eu acho que deve ser desse jeito mesmo. Só que eu falo do comportamento da sociedade. Sim. Eu não falo do cristianismo, eu falo do como eu olho, tipo, Sodoma e Gomorra foi explodido por conta... Eu estou me apegando a um recorte para punir alguém que eu acho que não se encaixa, que não faz direitinho igual eu faço. Sim. Mas eu, ao mesmo tempo, olho as irmãzinhas na igreja. Ao mesmo tempo, eu dou, deixa eu ver, aula dominical, cheia de criancinha, e de repente eu passo a mãozinha aqui no seio dela, que nem tem seio ainda, passa no peito. A criança não entende, sento lá, não tá até um desconfortozinho ali, mas eu não fiz nada. Sim. É exatamente o ponto do bar. É exatamente o ponto do bar que eu falei. Do bar? Do cristão no bar. Na crente, sim. Exatamente o ponto do bar. Ele tá dentro da igreja, ele dá aula dominical e ele pode ser tudo nessa vida. Mas eu te faço uma afirmação, ele não é cristão. Porque ele não segue o livro que ele disse que tem fé. Eu já vi Esse é o ponto. Um padre bêbado. Nunca tive muito contato com padre, mas um padre bêbado, ele estava muito afoito, muito bêbado e só ide. De repente, deram a fala, passaram o microfone para ele, porque era uma confraternização e ele estava presente. Ele virou outra pessoa. A oratória de respeito. O Espírito Santo pegou aquela hora. Não tinha o que dizer. E você dizia, não era a mesma pessoa que Sim. estava escandalizando aqui Sim. agora. Não era a mesma pessoa. Só que são essas máscaras que a gente aprendeu a ignorar. Aí eu estou falando justamente dessa outra que às vezes não é num lugar de questionar para entrar no embate. Mas, poxa, tu não pode ser mais educado, não pode deixar de olhar com nojo, tu não acha que isso é um preconceito teu, essa é uma dificuldade tua? Sim. Porque se tu for cristão mesmo, tu vai pegar as parábolas e vai olhar. Ele sentava no meio de todo mundo, tratava todo mundo por igual. Sim. Agora, ele também dava as cajadadas dele. Entendeu a diferença? Sim. Então, não é sobre mudar a lei, mas sobre mudar quem leva essa lei à frente. Entendi. Aí você falou de Jesus...
Tem uma falácia, acho que não foi o que você se referiu, mas quando fala assim, ele andava com as pessoas e tal, e eu já vi pessoas dizendo assim, Jesus andava, já deve ter visto também, Jesus andava com ladrões, prostitutas, com... Andava porque eles se aproximavam, ele dizia, vai embora porque eu não quero, tô aqui. Eu digo, andava porque eles iam seguindo, você quer me seguir, venha. Mas isso não é verdade. Aí... É isso que eu estou dizendo. Essa galera que está na igreja não está seguindo o que está escrito na Bíblia. Eles inventaram um Deus para eles. É isso que a maioria das vezes acontece. Tem de monte. Quando as pessoas falam, Jesus andou com ladrão, Jesus andou com prostituta, isso é mentira. E ponto final. Biblicamente falando, isso é mentira. Eu acho que é o termozinho, aquele que a gente estava conversando de trocar os termos. Trocar o andar, ele não andou. Mas esteve por perto ali porque vinha um curioso. Não é isso. Maria Madalena, conhecidamente, todo mundo, até quem não lê a Bíblia, conhece a história de Maria Madalena. Todo mundo fala, era prostituta, ela ia ser apedrejada. Jesus disse, quem for santo, que atira a primeira pedra. Ninguém jogou, foi embora, só ficou ele, porque o único santo dali de todo o universo até hoje é ele. Ok. Só que quando ela levanta... E as pessoas param até aí para justificar que Jesus andava com prostituta. Quando Maria Madalena levanta chorando, pede desculpa a Jesus, ele fala, vá e não peques mais. Ele não andava com prostituta. Ela teve que abandonar a prostituição para seguir Jesus. E uma coisa que constata isso também é que ele se vá. Exatamente. Quando é Tiago, eu não sei se é Tiago lá, que era ladrão, um dos discípulos, se não me falha a memória, é Tiago. Tiago deixou de ser ladrão para seguir Jesus. Mateus deixou de ser cobrador de impostos, porque ele vivia em pecado. E por isso que eu digo. E aí eu volto para a galera da igreja quando recebe o homossexual. Tem que receber, Jarbas. Absolutamente, Jesus ama todos. E ele diz, vinde como estáis. Agora, se ele também... Você faz um evangelho inclusivo, dizendo que Jesus não disse o que ele disse, você não está ajudando essa pessoa. E além de você estar prejudicando essa pessoa, você também está se condenando, porque você não prega o que você não vive o que você prega. E também demonizar. Sim, não é um direito do cristão, tá? Eu tô falando baseado na Bíblia, eu gosto de ler a Bíblia, eu sou cristão. Não um cristão de andar dentro de igreja, mas de tentar seguir a Cristo. Eu leio as coisas, eu gosto de entender, desde a época de Jesus. Jesus nunca lhe disse assim, ó, não faça tal coisa, e quem fizer critique. Ele nunca falou isso. Agora veja que interessante, a gente começou falando de abuso sexual e o quanto o cristianismo está implantado ao ponto de parte do É por isso que eu acho que vai gerar um conflito. Porque o cara que se diz cristão não segue a Bíblia. Então ele está comprando uma briga que não era nem para ele comprar, era para ele acolher essa galera. E deixa que Jesus faz o trabalho. A Bíblia não diz que Jesus faz o trabalho? Então deixa Jesus fazer, o trabalho não é seu. É que eu estou colocando uma narrativa para inibir o meu preconceito. Sim. Não foi eu que inventei essa lei, foi Jesus. É sobre essa desculpa. Pronto, agora faz todo sentido. Agora faz todo sentido. É sobre essa desculpa de não... Agora faz todo sentido. Ninguém quer se ver como preconceituoso. Deixa eu te perguntar, qual é o teu maior preconceito? Um preconceito muito grande com pessoas lerdas no trânsito. Eu tô mentindo, Van? Eu tenho. Então eu sou preconceituosa. Eu tenho um preconceito absurdo, eu reclamo de verdade mesmo. Eu moro aqui há 1 ano. Eu gosto muito dessa cidade porque se parece muito com a minha. Eu sou de Salvador, mas eu tenho um preconceito absurdo com o trânsito de João Pessoa. É mais lento. O quê? Você entra na BR aqui, o carro tá 40 por hora. Se constrói. Aqui a gente entende que lento é o baiano. Tá doido. Entendeu? Agora como é que se constrói uma narrativa forte ao ponto de eu achar... Não. A BR aqui é o único lugar no Brasil, conheço alguns estados, não muito também, mas conheço alguns. O único lugar no Brasil que a BR engarrafa. 2 horas da tarde de uma pessoa. Pronto, ela também fica brava com isso, porque entra a questão do egoísmo. Eu vou dirigir no meu ritmo. Eu não vou dirigir conforme as leis. Eu vou dirigir como eu enxergo. E eu acho também a crítica pontual ao governo do estado também. Me desculpe, governador, mas é a verdade. Não faz sentido nenhum você colocar um radar de 50 por hora no meio da BR. Acorda pra vida. Vamos lá, governador. Vamos lá, mano. Vamos lá, 50, BR, é trânsito rápido. Então você quer que ela faça? Pode ser um pouco, tá bom aí. É porque gera um confortozinho, não vai ficar? Não pode ficar. Não, é porque eu puxo. Ah, tá. Eu vou precisar de um banheiro.